Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou André Bernardo, o seu professor da Escola Bíblica Dominical. Eu estou aqui para te ajudar. Este vídeo é um podcast onde apresentamos um esboço das lições bíblicas a serem estudadas no domingo pela manhã numa Escola Bíblica Dominical, usando os temas definidos pela revista da editora CPAD. Comentamos os pontos principais da lição, facilitando a compreensão do professor e também do aluno. Desde já eu agradeço a sua companhia e atenção em nosso canal. Que o Senhor te abençoe imensamente. Quando você assiste os nossos vídeos, compartilha e comenta, nos motiva ainda mais a realizar esta obra maravilhosa de ensino em defesa da fé cristã. Por isso, peço a sua ajuda para o crescimento do canal. Clique no botão de inscrever-se e ative as notificações para ser avisado quando postarmos novos vídeos. Dê o like no gostei para a plataforma do YouTube recomendar os nossos vídeos a mais pessoas que amam estudar a palavra de Deus como você. Postamos vídeos fazendo a leitura na íntegra do livro de apoio, capítulo a capítulo, e vídeos diários com perguntas para testar os seus conhecimentos na palavra de Deus. Na aba comunidade do canal postamos a leitura diária para você meditar. E ao final deste vídeo, nós temos um presente para você. Então fica conosco até o final. Então, vamos estudar. Título da lição que estudaremos hoje: o modelo de missões da Igreja de Antioquia. A Igreja de Antioquia é um modelo poderoso do Novo Testamento para a prática missionária contemporânea. O jejum e a oração eram disciplinas essenciais para selecionar e enviar missionários para a evangelização do mundo. Objetivos da lição. Primeiro objetivo, apresentar a natureza e as características da Igreja de Antioquia. Segundo objetivo, expor sua natureza missionária. Terceiro objetivo, enfatizar o serviço de missões em Antioquia. Faremos a leitura bíblica em classe no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 11, faremos a leitura do verso 19 ao verso de número 26, depois o capítulo 13 do mesmo livro, a partir do verso 1 até o verso de número 5. Nos acompanhe nesta leitura usando a sua Bíblia ou a sua revista. Leitura bíblica em classe. Livro de Atos, capítulo 11, e Atos, capítulo 13. Atos, capítulo 11. Dos versículos 19 a 26. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. O qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Porque era um homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso, a buscar Saulo, e, achando, o conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia, foram os discípulos, pela primeira vez, chamados cristãos. Atos, capítulo 13, dos versículos 1 a 5. Na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé, e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cireneu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E, servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando, e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. E, chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus, e tinham também a João como cooperador. Primeiro ponto, a Igreja de Antioquia, natureza e características. Antioquia da Síria era conhecida como a Rainha do Oriente.
A cidade tinha uma população estimada de 500 mil habitantes. Antioquia era constituída de diversas nacionalidades e por isso dizia-se ser possível conhecer os costumes do mundo inteiro pela mistura de povos que frequentavam suas praças. O evangelista Lucas altera o foco de sua narrativa, outrora centralizada em Jerusalém, para o ministério aos gentios a partir de Antioquia da Síria e a subsequente disseminação da igreja pelo mundo. Nessa cidade, após uma série de conversões, ocorreu a fundação da primeira igreja gentílica. Não foram os apóstolos ou obreiros, mas os leigos, os discípulos e os crentes em geral, outrora dispersos por causa da perseguição em Jerusalém, que anunciaram o evangelho aos gentios e, consequentemente, fundaram a igreja em Antioquia. Barnabé foi enviado para verificar de perto o que estava acontecendo lá. Barnabé viajou mais de 400 quilômetros de Jerusalém até Antioquia e, ao chegar na cidade, ele se alegrou imensamente ao constatar que a graça de Deus havia alcançado muita gente e exortou a todos que permanecessem firmes no Senhor. Olha o que diz Atos, capítulo 11, verso 19 a 26. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E sucedeu que todo um ano se reuniram numa igreja e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Segundo ponto, uma igreja missionária em ação. A igreja em Antioquia tinha uma boa liderança exercendo a sua vocação. Nessa igreja, Deus estabeleceu profetas e doutores para a ministração e o ensino da palavra do Senhor. Olha o que diz a primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, verso 28. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos e variedades de línguas. A liderança da igreja de Antioquia era constituída sem barreiras raciais ou espirituais. Por exemplo, Barnabé, consolador, misericordioso. Simeão, negro, africano. Lúcio, cinereu, africano também. Manaém, irmão de criação ou de leite de Herodes, o tetrarca, Herodes Antipas, que matou João Batista. Saulo, fariseu, ex-perseguidor da igreja. Nesse ambiente de sensibilidade espiritual, o Espírito Santo ordenou que separassem Barnabé e Saulo, e em seguida eles foram enviados para o campo. Note que antes de receberem a orientação do Espírito Santo, a liderança da igreja, ou seja, os profetas e mestres, e toda a igreja estavam no propósito de jejum e oração. A lição aqui é muito clara. Na obra missionária e em qualquer projeto na obra de Deus, devemos entrar em um propósito de jejum e oração para receber a orientação do Espírito Santo, bem como para executar as orientações do Espírito Santo. Terceiro ponto, o serviço de missões. A narrativa de Lucas, que denominamos de primeira viagem missionária de Paulo, começa em Antioquia com a escolha de Barnabé e Paulo pelo Espírito Santo para uma obra especial. Vejamos então as diversas localidades onde a atividade missionária foi desenvolvida. Missões em Chipre, missões em Antioquia da Pisídia, missões em Icônio, missões em Listra, missões em Derbe, missões em lugares antigos e novos, e o regresso à Antioquia da Síria. O apóstolo Paulo e a equipe que estava com ele
evidenciaram a manifestação do poder de Deus na primeira viagem missionária. Muitos gentios e judeus creram e aceitaram a Jesus como seu Salvador. Muitas igrejas foram fundadas ao longo de todo esse desenvolvimento da viagem missionária desses discípulos do Senhor. Ocorreram curas divinas e libertações ocorreram ao longo de todo esse trajeto. A obra do Espírito Santo foi notória nessa jornada missionária. Assim, o grande legado missionário deixado pela igreja de Antioquia foi a porta da fé que Deus abriu aos gentios. Olha o que diz Atos dos Apóstolos, capítulo 14, verso 27. E quando chegaram e reuniram a igreja, relataram quão grandes coisas Deus fizera por eles e como abrira aos gentios a porta da fé. Vamos ver agora lições aprendidas com o exemplo dos missionários, derrubando teses infundadas na atualidade. Primeiro, missionários independentes que respondem somente ao Senhor não é bíblico. O apóstolo Paulo não deixava de relatar a atividade missionária à sua igreja de origem. Segundo, oposição e obstáculos na obra missionária. Enfrentaremos, mas também teremos resultados positivos que glorificarão ao Senhor. Terceiro, na obra missionária, todo plantio gera uma grande colheita. Ao que cuida em levar a palavra de salvação, receberá por promessa os seus resultados. Olha o que diz Salmo, capítulo 126, verso 6. Aquele que leva preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Quero te agradecer por nos acompanhar em mais um esboço das lições bíblicas. Para você que nos acompanha, mas não possui a revista da Escola Dominical, deixamos um link na descrição deste vídeo e também na aba comunidade do nosso canal para você baixar de graça o PDF desta lição. É um presente nosso para você. Não deixe de assistir o vídeo da leitura na íntegra. É um auxílio a mais para você, professor e aluno. O link está no card acima. Mais uma vez eu te peço, ajude o nosso canal a crescer. Clique no botão inscrever-se e dê o like no gostei. Esperamos você na próxima semana.